Graças a Deus, irmãos. Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez. Em nome de Jesus e na presença dele, eu agradeço a presença de cada irmão, jovens, adultos. E estou alegre com sua presença aqui essa noite. Mas a nossa maior alegria é a presença do Senhor em nosso meio. Ele está presente em nosso meio e Ele está presente em nós. A Bíblia diz que Ele nos auxilia em todos os momentos. Em nome de Jesus, eu deixo aqui a minha gratidão à presença de todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, irmãos, no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Amém? Amém, Cris? 11, 22. Hebreus 11, versículo 22. Não tem pressa, irmãos. Hebreus 11, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito. Deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Interessa que o irmão Romeneus, além de nós louvarmos aqui, ele falou dessa questão dos israelitas. E eu escolhi, ou melhor, Deus escolheu esta noite para nós juntos aprendermos um pouco acerca da vida desse homem, José. Eu sei que você já ouviu falar da história de José, talvez esteja já um pouco esquecida ou esquecido do que foi a sua vida, porque o texto diz que ele, pela fé, no fim da vida. Agora é interessante, irmãos, nós, ao analisarmos a vida de José, a vida dele no olhar humano, se nós formos olhar na perspectiva do homem, José era para ter sido uma pessoa revoltada com Deus, revoltada com a sua própria família, revoltado com a sua vida como um todo. Por quê? Nós devemos lembrar que José, Abraão era seu bisavô. Isaac foi o seu avô e ele era filho de Jacó. Diz a palavra de Deus que a sua mãe Raquel, ela também, como sua bisavó Rebeca, ela teve dificuldade em gerar filhos. Por isso que é dela aquela frase, aquele versículo forte onde ela fala: dai-me filho, senão eu morro. Porque ela tinha um desejo, ela viu Jacó ter filho com suas servas, com outras mulheres, e ela tinha um desejo, como mulher, gerar filho e ter a sua descendência. E diz a Bíblia que Deus abriu o ventre de sua mãe Raquel e ela deu à luz a José. José foi de Raquel, o primogênito. Só que já na vida de José ele perdeu a sua mãe. A Bíblia diz que Raquel manteve o irmão de José por parte de pai e de mãe, porque ele teve outros irmãos por parte só de pai, de Jacó. A Bíblia diz que Raquel ela morreu. Ela teve um parto de dificuldade e ela deu à luz a Benjamim, seu irmão, e ela morreu. E diz a palavra de Deus que Jacó, o seu pai, ele tinha uma intimidade, um apreço maior por José, de maneira que isso trouxe aos seus irmãos invejas. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 37 que José, junto com seus irmãos, todos eles eram pastores, eles cuidavam dos rebanhos de Jacó.
Diz a palavra de Deus que ele, aos 17 anos, os seus irmãos tinham, por ordem do seu pai, cuidado do rebanho, no vale de Siquém, nas terras de Siquém, e ele já estava há alguns dias ali, e o seu pai Jacó mandou que José fosse ver como era que estava os seus irmãos, os rebanhos, e trazer notícia para Jacó. E diz a Bíblia que os seus irmãos, por inveja, por causa da intimidade já que José tinha com seu pai Jacó, eles pegaram José e eles venderam José. Eles jogaram ele no poço, isso aos 17 anos. Porque você ser entregue por alguém, bebê, ou com alguns meses, ou poucos anos de idade, você tem poucas lembranças. Agora imagine você com 17 anos de idade. Você com 17 anos, sair da casa do seu pai, em obediência a seu pai, e trazer notícias e ser jogado em um poço fundo, e ali ele clamou, ele pediu que os irmãos tirassem daquele lugar, mas os irmãos eles tramaram com inveja e eles venderam José a uma caravana de midianitas que passavam e que iam para o Egito. E José foi vendido como escravo. Ele foi trocado por algumas pratas e ele foi vendido pelos seus irmãos. E diz o texto, diz a Bíblia, vai dizer a narrativa da vida deste homem, que no Egito, chegando lá, os midianitas venderam eles como escravo, um jovem escravo, e proveram a Deus que ele fosse comprado pelo oficial da corte de Faraó, chamado Potifar. Diz a Bíblia que ele serviu na casa de Potifar, e ali ele viu uma oportunidade de morar em uma casa boa, mesmo sendo um escravo, mesmo sendo um servo, mas pelo menos ali ele tinha um certo conforto. E diz a Bíblia que onde José colocava sua mão, Deus fazia com que as coisas prosperassem. E diz a palavra de Deus que José, ele morou aproximadamente 10 anos ali, servindo a Potifar, de maneira que Potifar entregou toda a administração da sua casa, que não era uma pequena casa na época, em sua mão. Mas diz a Bíblia que esse homem, ele foi caluniado em obediência ao Senhor. A palavra vai dizer que a mulher de Potifar, ela desejou ter relação sexual com José. E todos os dias ela tentava José para que José tivesse um relacionamento que não agradava a Deus com ela. E diz a Bíblia que ele, em obediência a Deus, ele disse que ele não cometeria aquele pecado contra Deus. Mas o que foi que aconteceu? Aquela mulher, um certo dia, ela tramou contra a vida de José, e ela tentou agarrar José à força, e ele correu, e as suas vestes, as suas túnicas ficaram na mão daquela mulher, de maneira que ela chamou os outros servos, e ela caluniou contra José. Disse que ele tentou molestar ela, ter relação com ela sem a sua vontade, e era tudo o contrário. E José, ele foi caluniado. Diz a Bíblia que quando Potifar ouviu aquilo da sua própria mulher, ele se irou, mas Deus, protegendo José, não permitiu que José fosse morto, mas José foi levado à prisão. Já pensou? Em obediência ao Senhor, em temor ao Senhor, ele foi preso. Imagine você e eu, nós sermos presos injustamente. Às vezes, quando alguma pessoa que você tem um apreço, ela comete algum ato de injustiça com você, com palavras, ou com ato, você tem aquela revolta. Agora imagine você, que já tinha sido vendido pelos seus irmãos, tirado da casa do seu pai. Quando estava em um certo conforto ali, com aqueles traumas que trazia em sua mente, em suas emoções ali, quando pensando que estava tudo bem, de repente a vida leva ele para uma situação que ele nunca imaginou, e ele é jogado em uma prisão. Já pensou? Em um lugar de desconforto, em um lugar onde as pessoas são tratadas de maneiras mais terríveis, desumanas possível,
E ali, o texto vai dizer que Deus estava com José. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 39 de Gênesis. Gênesis 39, eu vou ler os versículos 2, 21 e 23, que fala que Deus estava com José. E nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs jovens, que não importa as circunstâncias que nós possamos passar, mas se nós tivermos fidelidade ao Senhor, como José tinha. José, antes de tudo, ele era um fiel ao Senhor. Ele era uma pessoa que obedecia ao Senhor. Diz assim o versículo 2, versículo 3: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o que fazia prosperava em tudo o que realizava. Isso é falando de Potifar em relação a José. Versículo 21, agora José quando vai para a prisão. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo simpatia do carcereiro. Versículo 23 diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Irmãos, foi difícil, nós vamos ver um pouco mais adiante que no final de toda a jornada de José, depois de 20 anos que ele se encontra com seu pai, ele vai reconhecer a mão de Deus na sua vida. Desde o momento que ele foi vendido, desde o momento que ele foi levado à prisão. E na própria prisão nós vamos ver que ele, sendo uma pessoa que tinha a sabedoria de Deus de revelações, o texto vai dizer que dois pessoas, aliás, 2 prisioneiros chegaram à prisão. Eles serviam também no palácio de Faraó, e eles tiveram um sonho, e José revelou aquele sonho a eles, que um serviria, o copeiro, ele iria voltar a ter o seu cargo diante de Faraó, e o padeiro iria ser morto. E José revelou esse sonho e pediu que o copeiro, quando estivesse naquele momento de glória humana ali diante de Faraó, se lembrasse dele, se lembrasse da revelação, da bondade que José fez na vida dele, revelando o sonho a ele. O que foi que aconteceu? Ele não se lembrou de José. José, mais uma vez, fez a vontade de Deus através da revelação do sonho àquele homem e pediu que ele se lembrasse dele. E se passaram os dias, até anos. Depois de 2 anos, foi que Faraó, segundo a misericórdia de Deus e a vontade de Deus, Faraó teve sonhos. Ele teve 2 sonhos, onde José revelou a ele, porque o copeiro ele se lembrou. Nenhum dos magos, dos feiticeiros do Egito conseguiu revelar o sonho a Faraó. Os 2 sonhos que ele teve, que era 7 anos de bênção sobre o Egito e 7 anos de fome e de miséria. E ele se lembrou de José. E a vida de José, irmãos, começa a mudar. E eu queria essa noite que eu e você, nós saíssemos daqui não com José em nossa mente, mas com o Deus de José, com o Deus que estava com José em todos os momentos. As nossas vidas, muitas vezes, você e eu, nós vamos passar por problemas, por dificuldades, coisas estranhas a cada um de nós, surpresas que podem acontecer conosco, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, mas que você saiba que o Senhor, Ele está com você em todos os momentos. É por isso que quando Deus revela por meio de Paulo em Romanos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
porque Ele age em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus, Ele vai fazer com que o mal ele se redundie em bênção para aqueles que o amam. E José amava o Senhor. José era um homem que, apesar de todos os traumas de sua vida, apesar de todas as dificuldades, ele viu a mão de Deus em sua vida. O que foi que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele saiu da prisão, irmãos, para governar o Egito. Diz a palavra de Deus que depois de Faraó, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, mas com um propósito, não por causa dele, mas por causa do Deus de José. A promessa que Deus fez a Abraão, que através de sua semente seriam benditas todas as nações da terra. E nós fazemos parte dessa aliança. Nós somos benditos pela fé, na graça de Deus, por meio do plano que Deus elaborou para nós. Hoje, nós fazemos parte da mesma aliança da fé que o Senhor determinou para a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós estamos aqui, dizendo que o Deus de José é conosco, o Deus de Israel é conosco, o Deus que elaborou um plano para nos salvar e fazer com que nós fôssemos os seus filhos, os seus adoradores, o Deus que cuida de nós em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Você vai ver, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Gênesis 45, onde passados, Gênesis 45, passaram 20 anos, 20 anos, que José aqui tinha 37 anos, ele já estava com aproximadamente 40 anos, 20, quase 22 anos, que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. Ele tinha 17 anos de idade e ele começou a governar com 30 anos. Aqui já tinha se passado 7 anos de bênção, onde ele, governando o Egito, ele depositou ou ele guardou todos os tipos de trigo, cereais que podiam ali, começou a abençoar, vendendo às outras nações. Diz o texto que a fome chegou na terra de Canaã e os irmãos de José, tendo dinheiro, eles não tinham alimento e eles tiveram que ir ao Egito para comprar o alimento. Diz a Bíblia que José reconheceu os seus irmãos. E a partir do versículo 7 diz assim, irmãos, Gênesis 45, versículo 7, isso aqui é José diante dos seus irmãos. Diz assim, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele diz, não foi vocês. O mal que vocês tentaram contra mim foi a permissão de Deus. Deus, ele pegou esse mal e transformou em bênção, não só para mim, mas para todos vocês, para os meus descendentes. Por isso, irmãos, que nós não devemos trazer ou carregar nas nossas vidas os traumas da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou todos os nossos pecados, todos os maus que seja, que já cometeu a minha vida, a sua vida, seja familiar, seja em qual área for, você deve deixar os pés da cruz. Você deve reconhecer que de algum modo Deus usou aquilo para fazer hoje quem você é. Dar a você coisas que, se não acontecesse aquilo em sua vida, talvez você não tivesse. Seja qual os traumas for, seja em qual área for.
Esse homem, ele poderia ser uma pessoa, carregar esses traumas, carregar esse sofrimento. Imagina, sair da casa do pai, ser vendido, ir para uma prisão. Enquanto servia na casa de Potifar, nós já falamos o que aconteceu. Sendo obediente, temente ao Senhor, foi caluniado, mas era Deus trabalhando. Deus trabalhando em sua vida, em sua mente, o capacitando para uma obra maior. Governa o Egito. Esse é o Deus de José. É o Deus que está conosco. É o Emanuel, como Isaías diz. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Todas as circunstâncias, irmãos, difíceis, que até as insolucionáveis, as impossíveis, Deus ele tem solução. E ele mostra isso em toda a narrativa bíblica. Nós vemos a vida de José, vemos a vida do próprio Moisés, vemos a vida de Daniel, vemos a vida de todos os profetas. Deus ele se mostra diante dos seus filhos. E comigo e com você não é diferente. Que nós possamos andar pela fé, ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, seja na adversidade ou seja na glória, no momento de conforto, no momento de alegria, no momento de abundância. E nós sabemos que Deus ele está conosco. E se nós chegássemos, ou quando nós chegarmos diante de José, nós dissermos assim a José: José, valeu a pena servir esse Deus? Valeu a pena? A resposta pode ter certeza, irmãos, que é sim. Por isso que você sirva a Deus com fidelidade. Sirva a esse Senhor. Mesmo que você seja tentado, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você sofra injustamente, saiba que Deus está com você. Saiba que Deus está com você em todos os momentos. E Ele fará de você uma bênção para a glória dele. E para encerrar em Gênesis 49, Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus filhos. E agora que ele já estava prestes a deixar essa vida, ele abençoou cada um dos seus filhos. E a partir do versículo 22 ao 26, nós vamos ver a bênção de Deus sobre a vida de José por meio de Jacó. Aqui José já estava com mais de 50 anos. E veja o que está escrito sobre ele. Gênesis 49, versículo 22 ao 26. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às bênçãos das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Que Deus ele faça de você e de mim uma árvore frutífera. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós e que nós possamos, em todos os momentos, em todas as nossas fraquezas, dizer: o Deus de José, ele está conosco.
O Deus de Israel está conosco. O Emanuel está conosco. Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmão e irmã, que, como diz a Bíblia, como nós iniciamos, pela fé. Tudo isso foi pela fé, em saber que Deus, Ele está de braços abertos, Ele está com os olhos abertos